Recebendo aqui no nosso programa da tarde hoje o doutor Gustavo Noleto, que é neurologista. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, boa tarde. Vai ser um prazer falar desse tema com vocês. É super importante a gente falar sobre esse assunto, afinal de contas, cada vez mais a gente está vendo jovens, a população jovem, aí perdendo a vida por AVC, né, doutor? Um acidente vascular cerebral que até então era tão associado a pessoas mais velhas. O que está acontecendo, hein, doutor? Vários fatores têm sido pensados, né, como causa disso. O AVC é conhecido como uma doença de indivíduos, de pessoas mais velhas. Mas, ultimamente, tem aumentado muito o diagnóstico, né? Tem chegado aí a 15%, quase 20% dos diagnósticos de AVC em pessoas com menos de 45 anos. Sim. Isso é muito estranho, né? Então, inicialmente, se pensa que os métodos de diagnóstico melhoraram. Então, você documenta mais isso, porque você diagnostica mais. Isso vale para os AVCs que são menos relevantes, né? Por exemplo, um AVC pequeno que a pessoa antigamente talvez não fosse a fundo investigar, não era registrado. Mas talvez o nosso estilo de vida responda por esse aumento da proporção de AVC entre jovens. E o nosso estilo de vida hoje em dia está cada vez pior, né? Cada vez pior. Por estarmos mais conscientes, era para estar melhor, e não. A correria, o estresse do dia a dia. A gente vive uma geração, e eu nem digo que é a geração XYZ, porque quem está nessa era vive do mesmo jeito. Seja quem tem 30, quem tem 40 ou 50 anos. Não importa, que é um indivíduo tá na geração. que ele toma o Venvance para ficar ativo e toma o Zolpidem para dormir. Ao invés de seguir o fluxo natural do nosso corpo. É verdade. Mas, obviamente, o estresse eu acho que é um dos grandes vilões, né? Se for pensar em estilo de vida. O estresse, com certeza, é um dos grandes vilões, e a gente chama atenção aqui para quem está assistindo o nosso programa. Está passando por uma situação de ansiedade, de estresse emocional, tenta manter aí o equilíbrio, ou se você não está conseguindo, procura profissionais para cuidar de você, uma equipe multiprofissional, né, doutor? Saúde mental é tudo. Exatamente. E, óbvio, a gente vive num mundo que são muitas informações que a gente recebe. Todo dia a gente quer lidar com tudo. A gente vê aí nas redes sociais muitas pessoas com alta performance. A gente acha que isso é uma grande verdade e muitas vezes nem tanto, né? Muito aparência. Mas o fato é que isso tudo aumenta o nosso estresse. Mas temos que pensar também que a gente está cada vez mais sedentário como sociedade. E aí aumentam as doenças cardiovasculares, os fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia. E isso está afetando as pessoas numa fase mais precoce da vida. Então, talvez isso seja um outro fator que explique. Mas claro que o AVC em jovens, ele tem um grupo de causas que é mais comum em jovens do que em idosos, por exemplo. Então, doenças autoimunes, vasculites, elas podem estar mais prevalentes em indivíduos jovens e ser causa de AVC, né? E outra coisa importante, vez ou outra a gente ouve, o indivíduo jovem estava na academia fazendo exercício e de repente ele teve um AVC. Sim. Que são as dissecções vasculares, ou seja, são roturas na parede do vaso, é um estresse mecânico na parede do vaso que leva uma rotura, levanta a superfície do vaso e aquilo pode gerar um trombo e obstruir o vaso. Ou seja, as dissecções vasculares e os aneurismas também, eles não respeitam a idade, eles acontecem em indivíduos de todas as idades e tem uma fração de jovens que é acometida e que tem as hemorragias cerebrais secundárias a esses aneurismas. Ou seja, além das causas que podem acometer jovens e sempre acometeram ao longo da história, os fatores de risco que antes eram mais comuns nos idosos estão cada vez mais precoces. Cada vez mais comum, né? E precoces na nossa vida, né? Com certeza, doutor. Existe alguma diferença nos tipos de AVC mais comuns em jovens em comparação aos idosos? Sim. A gente tem dois grupos de AVCs, o isquêmico e o hemorrágico. Via de regra, o isquêmico é mais comum. Ele está em 85% das pessoas e o hemorrágico em 15%. Mas o hemorrágico ele é mais mórbido, ele causa mais sequelas ou mortalidade. Só que em jovens, a gente tem muito causas que não tem proporcionalmente tanto em idosos. Ou seja, proporcionalmente eu tenho mais em jovens. Acidentes vasculares isquêmicos por dissecções arteriais, por vasculites. Pessoas que têm lúpus, por exemplo, que têm uma doença autoimune que gera uma vasculite, podem ter uma incidência maior de AVC. E também doenças como aneurismas cerebrais, que elas acometem indivíduos de 20, 30 anos, 40 anos. E é muito comum eles gerarem AVC se eles romperem. Ou seja, o aneurisma ele gera uma espécie de rotura no vaso, isso sangra, gera um AVC hemorrágico. Ou seja, temos tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico em jovens por causa dessas condições que eu citei. Doutor, agora quais são os sinais e os sintomas que não podem ser ignorados e, claro, exigem aí um atendimento imediato? Perfeito.
AVC é déficit súbito, é uma mudança súbita. A pessoa estava bem, ou foi dormir bem, acordou com o déficit. O que é um déficit? Existem até regras mnemônicas para a gente lembrar, mas se você pedir para o indivíduo se movimentar e ele tiver uma fraqueza de um lado do corpo, pode ser mais no braço ou mais na perna, mas ela é assimétrica. Você vê que um lado não mexe direito e o outro está mexendo normal. Então, um déficit motor. Ou fala aquela fala arrastada, ou um indivíduo que não consegue falar. Ele olha para você, ele não consegue expressar, ou às vezes ele perdeu a capacidade de compreender. Ou seja, a linguagem pode ser afetada tanto na sua expressão quanto na sua compreensão. E assimetrias de face. As assimetrias de AVC, geralmente elas pegam mais a região oral, da boca, mas não pegam tanto a região superior. Ela poupa essa região. Então, se você olhar para a assimetria de face, fraqueza muscular, perda de sensibilidade súbita e dificuldade para falar, a maior parte dos indivíduos vai ter isso. Esse é o sinal de alerta. Se tiver dor de cabeça, pode ter, pode não ter, mas é um outro sinal que pode vir junto. Tontura súbita também. Ou seja, e obviamente casos mais graves, sonolência excessiva, entra em coma, o indivíduo desmaia, pode convulsionar, tem outras causas, mas os mais comuns são essas que eu citei. Por isso é importante você se atentar a esses sinais, tá? E, claro, procurar aí um profissional, um neurologista. Isso, até buscar na suspeita, óbvio, um departamento de emergência, né? Logo, e o atendimento com o neurologista o mais precoce possível, porque tempo é cérebro, né? Então, a cada minuto que você deixa de tratar ou a cada hora que você deixa de tratar, você perde milhões de neurônios. Tá bom, então. Obrigada, doutor, pela participação no programa. Agora a gente vai ao vivo.